havendo nome legal, declaro aberta a sessão no dia 3 de novembro de 2020. Ato da sessão anterior, sem nenhuma observação, o silêncio por aprovada. E eu chamo a julgamento o processo número 105 da pauta, de relatoria da desembargadora juíza convocada Berenice Capuchu, apelante Paiva Gomes e Companhia S.A., Paiva Gomes Promonatal, Empreendimento Imobiliário e Promonatal em Corporação Limitada. Advogado Gleice Kleber Lopes de Oliveira, Luna Araújo Carvalho e outros. Apelado Angélica Cristina Costa Duarte. Advogado Carlos Henrique de Carvalho e Jusceine. Está em mesa, Salena, a juíza convocada Berenice Capuchu. Sim, senhor. Tem algum advogado aguardando o julgamento desse processo? Não tem ninguém aguardando, então, o julgamento desse processo. Proclamo o resultado à unanimidade, conhecendo e negando provimento ao apelo. Esse foi o 105. Vamos para o 106, presidente. 106, também da juíza convocada Berenice Capuchu. O 106 tem um pedido de adiamento que foi deferido pela relatora. Correto. Tem pedido de adiamento, né? Certo. Então, vamos para o 107. Apelante Wesley Souza Chaves, de causa própria, né? Wesley Souza Chaves. Apelado Banco do Brasil. Advogado José Arnaldo Jantes Nogueira e Sérgio Túlio de Barcelos. Alguém aguardando? Sim, senhor, excelência. Quem fala, por gentileza? Wesley Souza, sou advogado do caso. Wesley Souza. Doutor Wesley tem a palavra. Seu tempo é regimental. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, colega da Câmara, eminente relatora, e a todos os demais presentes, os meus cumprimentos. Espero que esteja de bom tom a minha voz, que não tenha nenhum equívoco na chamada de vídeo. Qual é a controvérsia dos autos? Sua voz está chegando bem. Obrigado. Eu prometo ser breve aqui na análise dos fatos, de modo que eu vou tocar o essencial na demanda. Qual é a controvérsia dos autos? A controvérsia diz respeito à possibilidade jurídica ou não da instituição financeira retirar os créditos do correntista mediante a inclusão do seu nome numa lista negra como forma de punição por ter o cliente, em momento anterior, ingressado com demanda contra o banco. Perceba o que aconteceu. Um cliente que possui conta no Banco do Brasil, que possui créditos pré-aprovados, margem de créditos pré-aprovados. Perceba, se são margem de créditos pré-aprovados, ele não precisa de autorização de ninguém para acessá-las. É o seu cartão de crédito que ele usa quando tem vontade, é o seu crédito automático pessoal que ele retira do caixa eletrônico quando tiver vontade, sem a permissão de ninguém. Então, é este cliente. E este cliente, em determinado momento da vida, decide processar o banco. E a atitude que o banco toma diante disto é excluir, é decidir punir o cliente. E aí exclui todas as margens de crédito desse cliente por meio da inclusão do seu nome numa lista negra de restrição de crédito interno no Banco do Brasil. A pergunta é, esta conduta é lícita ou ilícita? E sendo ilícita, qual é a consequência jurídica desta conduta abusiva praticada pelo banco? Quais fatos restaram incontroversos em primeiro grau? A sentença de primeiro grau, em razão da inversão do ônus da prova e da ausência de impugnação específica na contestação, considerou que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros. A sentença concluiu que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros. Não existe controvérsias em relação aos fatos. E como é que o juiz Wacó decidiu o caso? Parcialmente procedente. Julgou procedente o pleito de indenização por danos morais, mas julgou improcedente o pleito de restituição das linhas de crédito do autor e, pasmem, de exclusão do nome do autor na lista de restituição de crédito.
A magistrada apontou que a indenização concedida de R$3.000 teve como fundamento a restrição do crédito de forma abrupta e o fato de que a inscrição em lista negra é considerada prática abusiva, mas de forma contraditória decidiu que o banco não poderia ser obrigado a restituir as linhas de crédito do cliente em razão do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Disse que a recusa no fornecimento de crédito ao consumidor consubstancia exercício regular de um direito do banco. Que exercício regular é esse? O da autonomia da vontade e da liberdade contratual. E qual é a tese recursal? A tese recursal é a de que o banco, neste caso, deve sim ser obrigado a restituir o crédito do cliente, porque, neste caso, a instituição financeira não exerceu regularmente o seu direito de liberdade contratual. Ela não exerceu regularmente o seu direito de liberdade contratual. Neste caso, ela abusou do direito de liberdade contratual. Usou desse direito como um pretexto para praticar ato ilícito. E é só por esse motivo que ela deve ser obrigada a restituir os créditos. O que motivou o Banco do Brasil a excluir as linhas de crédito do correntista foi unicamente a vontade de castigar o correntista pelo autor, em data anterior, ter ajuizado a ação contra a instituição financeira. Perceba, o correntista, em nenhum momento dessa ação, requereu ampliação das margens de crédito. Em nenhum momento ele requereu um crédito novo. Todos os seus limites estavam pré-aprovados, pré-estabelecidos, fixos. Além disso, não houve qualquer ato por parte do consumidor que pudesse significar uma perda de confiança financeira por parte da instituição. Não houve inadimplência, não houve quebra de contrato, não houve inscrição do autor no SPC e no Serasa. Diz o artigo 187 do Código Civil que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico, pelo fim social, pela boa-fé ou então pelos bons costumes. Perceba, o banco, ordinariamente, via de regra, possui sim o direito de conceder e de tirar crédito para quem quer que seja. Mas a partir do momento que o banco se utilizou desse direito para punir o correntista porque o cliente entrou com ação anterior contra o banco, o que ele, na verdade, faz é extrapolar desse direito. Extrapolar nos seus fins econômicos, sociais, éticos. Ele extrapola do exercício de liberdade contratual, abusa desse direito e, portanto, comete ato ilícito. Eu rogo a este tribunal que este tribunal seja perspicaz na análise deste fato. Sabe por quê? Porque o abusador nunca se apresenta como abusador. O abusador nunca se apresenta como vil, nunca se apresenta como desprezível. Antes, contudo, disfarça sua conduta sob o manto dos mais elevados, dos mais altos e dos mais nobres princípios de direitos fundamentais. A conduta da instituição financeira passa uma mensagem clara, a de que bancos não podem ser processados. É como se o banco dissesse: se o cliente me processar, eu vou retirar todos os créditos dele, eu vou destruir a vida financeira dele. Sim, porque se o cliente utiliza cartão de crédito, é porque ele precisa de cartão de crédito. Se ele utiliza de crédito pessoal automático, é porque ele precisa de crédito pessoal pré-aprovado. Já faz parte do orçamento dele, ele precisa daqueles créditos. Retirar esses créditos é destruir a vida financeira. Se o cliente me processar, eu retiro os créditos deles, retiro a paz, o sossego, eu retiro o controle financeiro da vida dele. E se ele reclamar no Poder Judiciário, eu vou alegar exercício de liberdade contratual, autonomia da vontade, porque a juíza de primeiro grau aceita a tese. Se esse tribunal não reformar a sentença de primeiro grau, a partir de hoje fica impossível processar bancos. O cliente vai chegar no meu escritório e eu vou ter que recusar a causa. Eu vou aconselhar que não se pegue causas contra o banco,
Porque se ele entrar com causas contra o banco vai destruir a vida financeira dele. Vai retirar o seu cartão de crédito. Se uma pessoa utiliza R$3.500 todo mês de cartão de crédito, se retira o cartão de crédito, acaba com a vida financeira, acaba com a paz dessa pessoa. Ela vai ter que pedir dinheiro emprestado porque ela contava com aquele crédito. Então, eu vou falar que não processe o banco. Porque se ele processar o banco destrói a vida financeira dele, e quando ele reclama no Poder Judiciário, o banco alega exercício de liberdade contratual, autonomia da vontade, e diante disso não há nada que pode fazer. É por isso que eu venho rogar por esse tribunal para que julgue procedente essa causa. Quando nós batemos a porta do Poder Judiciário, Excelências, é porque nós não temos mais a quem recorrer. É porque não há mais saída. É por isso que rogamos ao Poder Judiciário para que faça justiça. E o que é que se pede neste recurso? Já estou concluindo. O que se pede, Excelências, é a reforma precisa, de primeiro grau, para majorar a indenização por danos morais. Primeiro, para majorar a indenização por danos morais arbitrada. A indenização foi arbitrada no patamar de R$3.000. Nós queremos que, no mínimo, seja fixado em R$5.000, deixando o valor, o quanto exato, a ser determinado por Vossas Excelências. Nós também buscamos uma ordem determinando que a instituição financeira exclua definitivamente o nome do autor da lista de restrição de crédito, da lista negra do Banco do Brasil. Porque essa ordem ainda não foi deferida pela Justiça de primeiro grau. Não foi deferida. Nós também pedimos ordem determinando que a instituição financeira restitua as linhas de crédito do autor que foram cerceados pela inclusão em lista negra, sob pena de multa diária. Esta tutela concedida por esse tribunal, porque até hoje o crédito automático que dispunha o autor ainda não foi devolvido. Não foi devolvido. Só uma aspas, Excelências. Eu já estou concluindo. Eu gostaria de apenas comentar um diálogo que eu tenho com um advogado que eu tenho uma amizade. Ele é brasileiro, mas atua em Nova York. Eu explicava essa causa para ele, explicava o que aconteceu nessa causa, isso na semana passada, quando eu soube da sustentação oral, e era patente a incredulidade. Para ele parecia uma piada de mau gosto, porque esse tipo de situação, esse tipo de causa jurídica não acontece em Nova York. Porque, ao que me parece, os americanos conhecem o senso de justiça. Se isso acontecer em Nova York, o banco fale, a indenização é gigante, então não acontece. O que me parece é que nós, enquanto sociedade, enquanto Estado democrático, aparentemente perdemos o senso do crível, daquilo que é absurdo. Lista negra de restrição de crédito, por você ter processado a instituição financeira, é absurdo. Eu espero que esse tribunal reconheça esse caráter sui generis dessa situação. E com essas considerações que o autor e apelante requer provimento ao recurso. É a sustentação. Muito obrigado pela palavra, Excelências. Então, o 107, esse é o Wesley, em casa própria, e o voto da relatora, no que foi acompanhado pelos demais, voto da relatora, a Câmara, a unanimidade, negou o provimento da apelação civil e, em razão do desprovimento do recurso, majorou os honorários para 13%. É o resultado. Chamo ainda agora o 108. Apelante José Arlindo do Nascimento, advogado Tiago Marques Calazans Duarte, apelado do Banco BMG, advogado Antônio de Moraes Dourado Neto, da relatoria da juíza convocada, Berenice Capuchou. Alguém aguardando? Então, não tem ninguém aguardando. Passo. A Câmara, o voto da relatora tem a minha divergência. O voto da relatora conheceu do recurso e negou o provimento, com a minha divergência. Então, por maioria, negou o provimento por maioria, com a minha divergência. Certo? Ok? Divergência do desembargador Lemando Mota e os demais votaram negando o provimento e eu votei dando o provimento. O processo vai para extensão de julgamento. Que é apelação. Chamo agora os votos de minha relatoria. É uma questão de ordem. Todos estão me ouvindo? É um agravo de instrumento 080
Agravante multidia, Indústria e Comércio S.A., advogado Carlos Alberto Casseb, Fernando Carlos Colari dos Santos, Fernando Nozarte de Abreu e outros. Agravado Banco do Nordeste do Brasil, juiz da terceira vara da Comarca de Macaíba. De minha relatoria é que foi requerido julgamento fórum ampliado para agravo do instrumento. E o meu voto é, ante o exposto, submeto a presente questão de ordem a esta primeira Câmara Civil para reconhecer a inaplicabilidade da técnica de julgamento ampliado previsto no artigo 942, parágrafo 3º, inciso 2 do CPC, quando o julgamento não unânime de agravo do instrumento não modificado de decisão recorrida, proferida pelo juiz de primeira instância, e quando a decisão não se referir à decisão parcial de mérito previsto no artigo 356 do CPC, indeferindo, portanto, a pretensão do petecente acerca da continuidade do julgamento do agravo do instrumento, já referido, com o quórum ampliado. Aqui houve ampliação de quórum nesse agravo do instrumento, que não é hipótese alta, a Câmara decidiu a unanimidade, então, por indeferir o julgamento, por indeferir a ampliação de quórum. Chamo agora o 110. É o agravo de instrumento onde é agravante comercial Manuel Paulino Limitada, advogado Valdemar Campos Ramos, agravado no município de Jardim do Seridó. Minha relatoria, alguém aguardando? 110. Ninguém aguardando? Não tem ninguém aguardando. Conhecimento e desprovimento do recurso à unanimidade, 110. 111, minha relatoria. 111. Apelante Maria Lenice Andrade da Silva, advogado Geraldo José de Paiva, Geraldo José de Carvalho Júnior, apelado Banco do Brasil S.A., advogado Ana Raquel Alves da Nóbrega, Clenildo Itamar e outros. De minha relatoria, alguém aguardando? O 111, falta o voto de Magno Cornélio somente. De minha relatoria, algum advogado aguardando? Desembargador Cornélio? Sim, desembargador. Falta só o 111, Vossa Excelência, o voto. Desembargador, é o seguinte, é porque, na realidade, esses votos já foram colocados hoje no sistema, né? Porque eu procurei durante toda a semana, inclusive ontem, e não vi. Mas eu ontem à noite, quando no feriado, quando feriado, realmente, Vossa Excelência tem razão. Certo, aí eu vou... Estou analisando aqui. Mas eu acompanho o relatório, viu? Eu acompanho. A unanimidade, então, 111. É gratuidade judiciária em fase executiva, comprovação da alegada hipossuficiência da apelante, execução da estreite concedida em sede de decisão liminar, comprovação de descumprimento da decisão ao tempo da vigência da decisão liminar, inexigibilidade do título que deu lastro à execução, recurso especial, repetitivo, 1.200.856, Rio Grande do Sul, tema 743, necessidade de redução equitativa dos honorários de sucumbência precedentes do STJ, apelo parcialmente provido, sentença mantida. Com esse do provimento parcial, apelo para conceder o beneplácito da gratuidade judiciária e reduzir equitativamente o valor fixado a título de honorário de sucumbência para o importe de R$7.000, mantendo no mais o teor da sentença bem gastada. Esse é o 111, a unanimidade, 111. 112, apelante Maria Deusa Nunes de Araújo, advogado José Abrantes Lacerda II, apelado AMIL, assistência médica internacional, advogado Antônio de Moraes Dourado Neto. Alguém aguardando o julgamento? Bom dia, Excelência. Sim, Eliezer Souto Rei, representando a AMIL. Representando a parte apelada, não é? Está representando a AMIL, a parte apelada, né? A AMIL é apelante, Excelência. A AMIL é apelante, né? É porque o sistema mostra inverso às vezes. Então, Vossa Excelência representa a apelante, não é isso? Que é a AMIL e a apelada, então, é Maria Deusa. Isso, exatamente. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, saúdo os nobres membros desta Igreja Corte, desta colina da Câmara Civil,
no sentido de pugnar pela reforma da sentença, na qual concedeu a autorização e custeio das despesas do benefício médico pretendido para tratamento de neoplasia maligna de mama por meio do medicamento ácido zoledrônico, denominado Zometa, e ainda indenização por danos morais, concedido em sede de R$10 mil, atualizado pela taxa Selic. Bom, excelências, embora esse assunto seja referente à causa de pedir, embora este assunto seja uma controvérsia já bastante discutida em sede de judicialização da saúde suplementar, gostaria apenas de reiterar, reiterar no que me refiro de forma ampla no âmbito jurídico a respeito da exclusão legal que é prevista na LPS, que é a Lei dos Planos de Saúde, a respeito de tratamentos experimentais, que é o caso. Sabemos que os medicamentos que são reconhecidos como experimentais pelo CFM estão previstos na legislação e no regulamento, e dentre estes, a medicação nominada como off-label, isso está previsto também na resolução atual que editou pela última vez o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, número 428, mais precisamente, salvo engano, no artigo 20, parágrafo 1º, inciso 1º, acredito que seja isso. É isso. E a linha C. Isso da resolução. Então, excelências, o ácido zoledrônico, que foi prescrito para a parte autora, ele não possui indicação na bula para o tratamento perseguido, que seria a metástase óssea, Pois, segundo a bula, a sua utilização diz respeito à prevenção da perda de massa óssea secundária à hormonioterapia, e não ao tratamento que se pretendeu utilizar. É sabido que a soberania é do médico, excelências, e quem sabe qual o melhor procedimento a ser realizado para o paciente é do profissional de saúde. Porém, existem especificidades na legislação que autorizam ou não a utilização daquele procedimento que é indicado, como no caso concreto. Então, nesta situação, se verifica uma situação que não é permissiva em termos de legislação, qual seja a LPS, a Lei 9656/98, e o seu regulamento, norma de regência, previsto na RN 428 da ANS. E neste sentido, doutores, nós podemos visualizar facilmente uma exclusão contratual, que é o corolário da exclusão legal, e mais especificamente, sabemos que, por conta desta situação, a medicação não está incluída no rol de procedimentos e eventos da ANS para este tipo de tratamento por ser experimental. Então, se para este tipo de procedimento médico referente a esta doença, aquela medicação não é indicada no rol da ANS para o tratamento de metástase óssea, então é perfeitamente possível realizar sua exclusão contratual. Isso porque o rol da ANS, como já é sabido, comporta todos aqueles procedimentos e eventos em saúde que são de obrigação de custeio das operadoras de saúde. Se eventual medicamento, procedimento, tratamento médico não está ali incluído, então as operadoras não possuem o condão obrigatório de custear as despesas assistenciais no que diz respeito àquele ato médico. No caso, a competência para a edição e elaboração do rol está na lei que criou a agência reguladora, que é a 9961/2000, no seu artigo 4º, inciso 3º. Mais precisamente, referente à amplitude das coberturas, ou seja, a própria elaboração do rol, nós temos a especificidade na LPS, no artigo 10, parágrafo 4º. Ou seja, além de toda a questão que eu caracterizei para vossas excelências a respeito da exclusão legal, na previsão
da exclusão dos medicamentos off-label, nós ainda temos esta outra situação. Ou seja, se o medicamento off-label ele não está incluído pela legislação na condição de custeio obrigatório dos planos de saúde, para agravar mais ainda o objeto da ação, pretendido pela parte autora, aquela medicação não foi incluída no rol para o tratamento do que se pretendeu utilizar. Isso porque é feito um estudo baseado na evidência, um estudo baseado na medicina de valor, para que aquele medicamento, para aquele tratamento, seja incluído no rol. Porque se assim não for, excelências, inclusive, a operadora não se sustenta e o beneficiário do plano de saúde não receberá aquele tratamento no futuro. Eu falo isso enquanto coletividade. Então, neste sentido, o benefício médico, o procedimento que se pretendeu utilizar, não deveria ter sido concedido, razões pelas quais nós entendemos que a sentença merece reforma. Num segundo argumento, acaso vossas excelências entendam, pela manutenção do procedimento médico requerido, os danos morais, doutores, não deveriam ter sido deferidos, não deveriam ter sido concedidos. Isso porque a recusa da cobertura do pedido assistencial, ela foi justificada, ela se baseia na lei, ela se baseia na norma de regência. E nós já sabemos que, inclusive, o egrégios STJ já vem decidindo há um bom tempo, desde os idos de 2012, que tais situações não configuram a caracterização de dano moral, porque a recusa ela não é injustificada, a recusa ela não contém, digamos, erro. O que pode acontecer é que vossas excelências interpretem de modo diverso, né? Interpretem que com base no direito à vida, com base no direito à dignidade da pessoa humana, com base no direito à saúde, concedam o direito divergindo da interpretação finalística, a nosso ver, prevista na LPS. Caso vossas excelências interpretem de forma divergente, ou seja, com base no CDC, que o benefício deve ser concedido, isso não quer dizer que a autorização foi negada de forma descabida. Houve uma base legal para que aquela situação restasse analisada de forma negativa. Então, a base em análise consta, mais uma vez, reitero, com a licença da palavra dos doutores, a Lei 9656/98, que é a LPS, e a norma de regência RN 428-ANS. Então, pugna esta operadora de saúde, excelências, caso o benefício médico seja mantido, que pelo menos retirem a indenização por danos morais. Porque este tipo de, não só a cobertura que é concedida em sede de judicialização da saúde suplementar, como também a indenização por danos morais, constituem, com a licença da palavra, verdadeiros vilões para que, no futuro próximo, os nossos planos de saúde privados sejam reajustados em valores altíssimos, de modo que a população perca o direito que possui de, mediante contraprestação, logicamente, se utilizar de benefícios assistenciais que as operadoras oferecem. Porque esse reajuste é repassado, no final das contas, para todos nós, consumidores. Só que muito dessa situação ainda não se visualiza na atualidade, porque as indenizações continuam sendo concedidas por danos morais, as sinistralidades continuam aumentando, coberturas extracontratuais indevidas, de modo que todos nós, enquanto consumidores, estamos sofrendo com isso. De 10 anos para cá, a saúde suplementar já perdeu mais de 5 milhões de usuários. Então, pugnamos pela reforma da sentença, de modo que o benefício médico não reste determinado como de responsabilidade da operadora de saúde pela base legal e norma de regência, e, se assim não for entendido, que pelo menos sejam retirados os danos morais por conta de que a interpretação, a base de divergência legislativa foi aplicada, foi visualizada pela operadora de saúde com o escopo correto, com o escopo adequado, e assim
não se justificando a visualização da angústia, da dor e de necessária eventual, de eventual reparação. É o que requer a doutores. Obrigado pela palavra. Esse é o 112 e que tem a seguinte emenda à unanimidade, a Câmara decidiu. O plano de saúde não está autorizado a fazer a escolha do medicamento a ser utilizado para tratar a enfermidade, visto que tal decisão compete ao profissional que tem conhecimento da área de medicina. Abusividade, relatório médico, direito à vida e à saúde, precedentes, STJ desta Corte, dano moral configurado quanto indenizatório mantido, conhecimento e desprovimento do recurso. Assim decidiu a Câmara à unanimidade. Esse foi o 112. Vamos agora para o 113, da relatoria do desembargador Cornélio Alves. Agravante Rafael Miranda Ferreira. Advogado Felipe Augusto Cortez Medeiros. Agravado Rosângela Galida de Vasconcelos. Advogado Cristina Regina Soares de Araújo Lima e Tiago Alves da Silva. Alguém aguardando julgamento? Ninguém aguardando julgamento. Agravante Rafael Miranda Ferreira e agravado Rosângela Galida de Vasconcelos. Não tem ninguém aguardando. Doutor Dilemando, é só esclarecer. Tem um pedido de suspensão ou de adiamento do julgamento, né? Mas ele foi feito de forma unilateral. Eu já tirei de mesa uma vez. A última sessão por videoconferência não houve. E eu estou indeferido. Correto, excelência. Unilateral, né? Então é o seguinte, se não tem ninguém aguardando, eu vou proclamar o resultado aqui. Está assim o voto do relator, a unanimidade da Câmara. De onde disposto, do parcial provimento ao agravo de instrumento para modificar a ordem de bloqueio e retenção dos aluguéis referente ao imóvel situado na Avenida Doutor Mário Negócio, 2508, Rota dos Ventos, Parnamirim, autorizando ao agravante de Bargança o levantamento mensal mediante alvará do valor correspondente a 50% daquele. Explique-se que a tutela, ora parcialmente concedida, não é irreversível e que o artigo 302.1 do CPC resguarda o direito das partes de serem ressarcidas pelas eventuais perdas e danos eventualmente decorrentes no caso de sentença de mérito desfavorável à parte adversa. Por oportuno, revogo a decisão ID número 49.69.252 e julgo prejudicados os pedidos de reconsideração e o agravo interno interpostos no presente feito. Advirto às partes que, caso interponham o embargo de declaração manifestamente protelatórios, poderão ser condenados ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa e que, em caso de reiteração de embargo manifestamente protelatório, a multa poderá ser elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da Justiça, e a recolherão ao final. Independentemente do trânsito julgado, cientifica o juiz acor do teor deste julgamento, para que promova seu cumprimento no que lhe couber. Esta foi a decisão unânime da Câmara. Chamo 114, da relatoria do desembargador Cornélio, igualmente, Capucha Empreendimento Imobiliário, Polo Capital, Seculizador S.A., advogada Ana Luísa Botelho, Esgari, Sérgio, Daniel Rodrigues, Riva de Melo, Lucas Rafael, Maria Luísa e Murilo Simas. A outra parte é Edivan Rodrigues de Macedo e Leda Bezerra da Silva, advogado Alessandro Magno Soares de Souza. Alguém aguardando o julgamento? Sim, excelência. Estou aqui para a sustentação oral. Representando quem? Quem está falando, por favor? Luísa, advogada Luísa Guimarães, representando a Polo Capital Securitizadora. Não sei se você vai dispensar, porque o voto à unanimidade da Câmara é pelo acolhimento da prejudicial de nulidade da citação, nulidade da citação de todos os atos processuais praticados a partir de então, determinando o retorno dos autos do primeiro grau para o seu regular processamento. Então, o defeito de citação fulmina o processo, né? A Câmara decidiu assim a unanimidade.
Vossa Excelência dispensa? Dispensa, Excelência. Era esse mesmo Ok. nosso pedido, nós que arguímos essa nulidade. Pronto, então atende o pedido, o pleito de Vossa Excelência, né? O 115, Isso. relativamente do Cornélio, que tem o meu impedimento. Tem o meu impedimento e eu passo a presidência. O desembargador Expedito está participando? Não, Excelência, desembargador Cornélio. Eu passo a presidência ao desembargador Cornélio. Tem o meu impedimento. Apelantes Francineide Alves ME, advogado Marcelo Mesquita de Góes, apelado Fonseca Automóvel Limitada, ME, Francisco da Fonseca Cassina, advogado Carlos Sérgio de Moraes Leite, doutor Sebastião Rodrigues Leite, Júnior, da Legislativa de Desembargador Cornélio. Esse processo eu estou impedido, passo a presidência do desembargador Cornélio. Pois não, senhor presidente, eu recebo, então, quem está habilitado a fazer sustentação oral? Marcelo Mesquita. As duas Doutor, partes, desembargador Cornélio. Temos doutor duas. Spade, pronto. Primeiro, doutor Mesquita. Pois não? Pode usar a palavra. Pois não. Bom dia a todos. Passa em debate aqui, o julgado que se visa reformar. Teve uma monitória na qual o apelados aqui deixaram de descumprir algumas questões contratuais, que eram o pagamento para o momento e com isso a um título executivo foi monitória. O pedido da mesa é bom polo, tá? Dizia o seguinte, da petição inicial, após a expedição do de pagamento do valor cobrado, observando o disposto do artigo 1102-B do CPC, vigente à época, logicamente. Decorrida toda a discussão processual, foi proferida a sentença evitando a época dos controles, cuja participação ele diz o seguinte: em sendo assim, o improcedente o que faz para constituir de pleno direito as provas escritas carreadas aos autos, quais seja contrato de locação em título executivo judicial. Dessa sentença decorreram vários recursos a iniciar a apelação civil à época, as quais, juntamente com o recurso especial e outros embargos de declaração e outros recursos interpostos pelo ora apelado, foram todos rejeitados. Né? Então, assim, desde o início, que a apelada ela vem utilizando de todos os meios para impedir o efetivo cumprimento dessa sentença. Né? E como não podia ser deixar de ser diferente, assim, após isso, vários recursos foram interpostos, como agravo do instrumento, sempre tendo como base de discussão que parte do IPTU, e agora no final da demanda, quando é o objeto que surgiu a sentença, objeto desse recurso, o mesmo argumento. Olha, o IPTU foi pago, então não há mais objeto a ser cumprido, porque está cumprida a obrigação. Só que é o seguinte, desde a petição inicial, como já falado, não se buscava que o apelado aqui fosse ao município e realizasse o pagamento do IPTU devido. E sim foi cobrado o título, né, que não era um título executivo à época, foi cobrado o valor devido, foi apurado um débito decorrente do contrato de locação e esse débito foi cobrado. Não foi interposta uma ação de obrigação de fazer para que os apelados cumprissem com essa obrigação junto ao fisco municipal, né, que é o pagamento do IPTU. Não, nunca foi cobrado isso, nunca foi feito isso. Né? E sim, é bom que fique claro que o que sempre foi buscado foi a obrigação de pagar do locatário para o locador. Foi apurado um débito e foi buscado o recebimento desse valor. Né?
E aí, no processo, nós temos várias decisões rejeitando os pedidos reiterados e feitos sobre o mesmo argumento, os mesmos argumentos do ora apelado, que era o quê? Olha, eu fui no físico municipal e quitei o IPTU, não devo mais nada. Ora, se ele assim fez, ele não cumpriu com a decisão judicial, não cumpriu com a sentença quando rejeitou os embargos monitórios. O que foi que ele fez? Ele foi lá, quitou um débito, e o máximo que pode ocorrer é ele se o hora apelado agora, é ele se subrogar e tentar cobrar esse valor do hora apelante. A demanda perdeu o objeto porque ele cumpriu com a decisão judicial, com a sentença. Nunca ocorreu. Né? E aqui a gente pode citar como exemplo, como se for as folhas 33, 34, esse tomando por base o processo ainda era físico à época, foram várias, como eu já citei, e assiste razão a parte executada quanto aos requerimentos acima. Então, assim, está por demais claro nos autos que não há prescrição da ação monitora, prazo transcorrido entre o encerramento do contrato de locação e o ajuizamento da ação monitória. Quanto à legitimidade passiva de Francisco Fonseca Caixinha, também não há que se discutir. Os contratos, folhas 10/19, estão devidamente assinados pelas partes, inclusive por Francisco Fonseca Caixinha. Quanto à inexistência da obrigação de pagamento dos débitos do IPTU, verifique que também não há razão, uma vez que é matéria preclusa desde a ação monitória, pelo exposto em defesa dos requerimentos trazidos pela parte executada das folhas tais. E assim, o uso abusivo dos meios recursais pelos locatários, ora apelados, foi tanto que a época teve uma sanção por tal conduta, né? Dessa decisão que eu acabei de um trecho dela diz o seguinte: condena a parte executada ante a insistência em discutir matérias preclusas com o único objetivo de protelar o andamento regular do feito, na multa de ordem de 2% sobre o valor da causa em favor da parte exequente. E cada decisão interlocutória proferida na demanda após a sentença e durante o cumprimento de sentença, havia um agravo de instrumento. Todos os agravos, à unanimidade, esse agravo tribunal, inclusive da lavra do eminente relator, foram rejeitados o provimento negado. Né? Então, assim, isso é um relatório. Um valor líquido devido à época, porque não tinha os requisitos para se fazer a execução, né? Não tinha todos os requisitos do título executivo extrajudicial. Por isso, a razão da ação monitória. E aí, o que me chamou a atenção foi que, após todo esse trâmite, inclusive por decisões do juízo que proferiu as decisões anteriores, rejeitando os argumentos do ora apelado, assim, de forma súbita e surpresa para a gente, proferiu uma sentença passando por cima de tudo que já havia sido decidido, inclusive por Federal Tribunal de Justiça. Então, essa é a nossa legislação de buscar formar essa sentença, né? Então, vejam, nas folhas 110 dos autos, né, a sentença, na verdade, aliás, na folha 110 dos autos, consta uma certidão confirmando o trânsito em julgado de todas essas decisões. Né? Ou seja, não tem mais como, mesmo que tivesse ocorrido algum equívoco no passado, o que não ocorreu, é bom que isso fique bem claro, não tem mais como se rever nada, porque isso já transitou em julgado, tanto pela coisa formada material total. Então, não tem mais como se discutir. Então, por essas questões, né, e aqui a gente pode citar como alguns exemplos, e está nos autos, está no nosso... os acordos que foram proferidos em agravos de instrumentos, que foram 3 agravos. O 080, 4211, 87, 2018,
o 080 3583 98, também de 2018, e um de 2017, né? Todos rejeitando os mesmíssimos argumentos dos apelados. E que, estranhamente, assim, a gente fala assim, estranhamente, que é algo tão claro, e, assim, o juiz, o ACO, ele proferiu uma decisão contrária a tudo que ele já havia dito e a tudo que esse egrégio tribunal também já disse nesses recursos. Então, não tem como se ter que foi cumprida a obrigação contratual porque o locatário foi ao ente municipal e quitou débitos de IPTU. A gente não está cobrando débito de IPTU no sentido de ser a obrigação de fazer. Ó, locatário, você ficou inadimplente, vá lá no município, quite o IPTU da época do contrato de locação. Não, passado o período, e aí me desculpem a insistência, mas porque isso é importante, né? Passado o período de locação, encerrado o contrato de locação, persistindo a inadimplência do locatário, coube ao locador à época interpor uma ação monitória cobrando um valor devido e não uma obrigação de fazer. Então, se o locatário foi ao ente municipal, como poderia ter sido qualquer outro credor decorrente da locação decorrente do contrato de locação, ele fosse lá e quitasse um débito, poderia surgir a figura da subrogação. Mas jamais ele dizer, olha, depois da ação monitória, constituído o título executivo judicial para pagar um valor líquido certo e agora exigível, advindo de uma sentença, eu fui lá e cumpri uma obrigação e, portanto, esse líquido pereceu. Não. Não, porque isso nunca foi discutido, isso nunca foi objeto da ação inicial. Então, não tem como isso ocorrer. Então, vem agora o juiz ACO e acolhe esses argumentos. E é contra esses argumentos que se interpõe o recurso de apelação e para que se restabeleça a sentença de origem e se reconheça o título executivo judicial e que esse ainda hoje se encontra inadimplido. Então, são essas as razões que nos trazem aqui para reforçar o que já foi posto, tanto no recurso de apelação, como está claramente contido nos autos, como também foi passado em sede de memoriais. Né? E a gente entende que, por essas razões, a sentença deve ser reformada, não há como ela se manter, porque vai ferir toda a legislação atinente à espécie, vai se ferir a questão da coisa julgada, vai se ferir a supressão de instância, digamos assim, inversa, onde o juízo de origem está decidindo contra o tribunal. Então, são por essas razões que nós buscamos, acreditamos tranquilamente, que deva ocorrer a reforma da sentença e se restabelecer o título executivo judicial, né, para que aí se ocorra a norma do processo com um bem jurídico honorado para desse débito. É assim que se requer a guarda do Terminou, doutor? Palavra do doutor Carlos Cego. Bom dia, desembargadores, senhor presidente, senhor relator, doutor Berenice, doutor Roberto Guedes, senhora procuradora, colegas que estejam nos assistindo, colega Marcílio, consolense como eu, bom dia. Interessante é que o cumprimento do contrato, quando da assinatura do contrato de locação, vinha consignado, como todo contrato de locação, que o IPTU seria pelo contratante, seria pelo ora apelado. Houve certo falta de compromisso do próprio apelado, não cumpriu com as obrigações contratuais a tempo e modo. Entretanto, no decorrer desta ação, o apelado foi ao município, pagou todos os IPTU decorrente do contrato de locação, do primeiro dia ao último dia que estava no imóvel. Cumpriu todos.
Tem sertão nos autos do município informando que não há, naquele período, qualquer parcela em atraso do IPTU. Não há e nem houve perda financeira do apelado. Até porque ele nunca foi cobrado judicialmente, nunca foi cobrado administrativamente, então não há qualquer mácula no seu currículo financeiro. Os órgãos de crédito têm todas as certidões em decorrência desse contrato de locação. É por isso que não há fato novo, não há o trânsito julgado. O juiz de primeiro grau, que já foi na fase de execução, que foi o doutor Ricardo Moura, entendeu assim e assim julgou. Não existe IPTU a ser pago, que era objeto do contrato. Tanto é que houve a apelação. Assim sendo, senhores, se uma possível condenação, ora cobrada pelo apelante, se houver uma possível condenação dele, será o enriquecimento ilícito do apelante. Em fato de não ter IPTU a ser pago, pelo menos na época do contrato. Hoje nós distinguimos completamente. Assim sendo, nós esperamos que essa Câmara mantenha a sentença de primeiro grau, com a condenação do que for de direito. Muito obrigado, doutor Coronel. Não, eu vou ler aqui a conclusão do acórdão, que foi decidido à unanimidade pela Câmara, diz o seguinte: tanto exposto, conheço da apelação civil para, em sede preliminar, deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor da apelante, e B, negar conhecimento ao pedido de comunicação do duplo, ou de combinação do duplo grau, do duplo efeito do recurso, por ausência de interesse recursal, e no mérito da provimento ao recurso apenas para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular o prosseguimento da execução. E também negar provimento às pretensões edificadas em sede de contrarrazões. É o resultado do voto, a unanimidade. Eu devolvo a palavra ao presidente, a presidência ao doutor Dilemante. Desembargador Dilemante, porta com a palavra. Eu reassumo com muita honra e chamo a julgamento agora o 116 da relatoria do desembargador Cornélio, apelante Viva Construção Limitada e Elza Jerônimo Araújo. Alguém aguardando o julgamento desse processo? Viva Construção Limitada e é uma apelação. E Elza Jerônimo Araújo. Então, aguardando, eu passo para o próximo, proclamo o resultado. É da relatoria do desembargador Cornélio. Conheço e nego provimento ao apelo, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e majorando para 15% dos honorários. Então, esse é o resultado. Não tem ninguém aguardando, né? Seria advogado Arthur César, Eduardo Gugel Cunha e Marina Madruga Carrilho. Higiene de Souza Costa, Elaine Rosa Pereira. Vamos para o 117. As partes são Manuel Targino da Silva e Banco do Estado do Rio Grande do Sul e MF Soares Fernando M.L. Alguém aguardando o julgamento? Ninguém aguardando? Vou proclamar o resultado. A da presidente Wagner Cornélio. E a unanimidade. Conhecendo e dando parcial provimento ao apelo unicamente para majorar o valor arbitrado da título de danos morais, tornando a indenização definitiva em R$5.000. A unanimidade. Esse foi o 117. O 118, relatoria do desembargador Cornélio, as partes mútua de assistência dos profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia, e Arão Alves de Oliveira Júnior, Kênia Catarina Soares Corrêa. Alguém aguardando? Sim, excelência. Quem fala, por favor? Advogada Marcela Câmara, pela mútua. Pela mútua. Isso. Apelante. O voto à unanimidade da Câmara, dando provimento à apelação, anulando a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juiz de origem para prosseguimento da execução.
Dispensa a sustentação, então, Excelência. Dispensa. Doutora Marcela Câmara, né? Isso. Chamo agora o 119. 119, Banco BMG S.A., Sara Varela dos Santos. Alguém aguardando? Banco BMG S.A., Sara Varela dos Santos. Se ninguém aguarda, o voto do desembargador Cornélio, no que foi acompanhado da unanimidade, pelo conhecimento e provimento da apelação civil, para reconhecer a validade do pacto discutido nos autos, estabelecendo assim as cláusulas que lhes são inerentes e julgando totalmente improcedentes os pleitos iniciais. Em virtude do resultado acima, inverte-se o ônus da sucumbência, ficando, no entanto, a exigibilidade suspensa da cobrança, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, em prol do autor. Esse foi o 119. Chamo agora o 120, da relatoria do desembargador Cornélio. 120 Sâmia Boaventura Maia de Souza e o Show Imóveis e Locações Limitada. Alguém aguardando? Não tem ninguém aguardando. O voto do desembargador Cornélio foi suscitar de ofício a preliminar de nulidade da sentença por erro injudicando, no mérito, nos termos do artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1, dá provimento parcial ao recurso para... Foi não, suscitando uma preliminar de ofício e já julgando, não é isso? Já julgando, é isso mesmo. Causa madura. Causa madura, está correto. Anulou a sentença e julgou nos termos do artigo 113 e dá provimento parcial para determinar a recorrida à compra do apartamento residencial número 700, situado no centro do pavimento do edifício Voltaire, localizado na rua Moraes Navarro, tem número Lagoa Nova. Tem que ver isso aqui, o final desse voto, determinar a recorrida à compra do apartamento. Tem que ver se é isso mesmo. Tem que ver. A compra do apartamento. Isso mesmo. Tem um voto aí, Vossa Excelência? Tenho, sim. Poderia ver, por favor, esse item A aí. Vossa Excelência, é isso mesmo. A multa contratual a R$300 mil. Porque ela é bem alta, ela estava bem alta, muito alta. E, Vossa Excelência, é isso mesmo, determinar a compra do apartamento? É isso mesmo. Sim. Tem ninguém aguardando julgamento aí não, né? Sobre o preço certo acertado de R$600 mil. Isso mesmo. Parcela de iguais sucessivas corrigida pelo IGPM FGV, que julga de 1% ao mês. Essa é a unanimidade. Esse foi o 120. Chamo o 121 agora. Também, esse 121 tem o impedimento da juíza Berenice Capuchou. O senhor acompanha a Câmara agora. Aí eu componho, no caso. Agravante Jean Marcelo de Figueiredo e agravado Arthur Vitor Cavalcante de Figueiredo. Alguém aguardando? Bom dia, eu estou aguardando em favor da agravada. No caso, doutor, né, o agravado Arthur Vitor. O agravado é Hilton. Desculpe. O agravado é Arthur Vitor Cavalcante de Figueiredo, é isso? Isso, justamente. Doutora, como é o nome da doutora? Júlia Thaís. Foi subestabelecido, é? Foi. Porque é Hilton, né? E Raoni, não é isso? Isso, foi juntado o subestabelecimento. Vossa Excelência representa a parte agravada, né? Isso. Vossa Excelência tem a palavra. Prometo ser bem breve aqui. Primeiramente, bom dia a todos Vossas Excelências, né? Eu queria aqui deixar meu pedido a vocês, né? Porque o que é que acontece? Se trata de um agravo em sede da decisão que deferiu, que arbitrou os alimentos provisórios. Que essa ação inicial acerca dos alimentos tramita na 3ª Vara de Família da comarca da nossa capital, que é Natal. Então, assim, o menor foi residir na França justamente para seus estudos. E o genitor, que é o senhor Jean, desde o princípio veio ajudando, certo? Inclusive, quando residia com a genitora do menor, arcava com todas as despesas. Onde esse ingressou aqui com o presente agravo, demonstrando que se trata de um profissional autônomo, liberal,
e que suas rendas são oferidas em torno de R$ 2.200. E os alimentos arbitrados anteriormente, em sede inicial, provisoriamente, foi na quantia de R$ 2.700. Então, ele demonstra aqui, no presente agravo, excelências, que as despesas que ele vem arcando com menor até a presente data é em torno de R$ 1.244. E houve aqui uma decisão suspendendo, né, dando efeitos suspensivos a esse recurso e reduzindo o valor arbitrado inicialmente para a quantia de R$ 600. Então, assim, sabemos que é ônus da prova, no caso, por se tratar de um profissional liberal, do agravante demonstrar suas despesas reais. Mas que, a princípio, nós impugnamos essas despesas dele, elencada em 2.200, pois não é uma despesa real da que ele possui, certo? Ele não colacionou aos autos extratos bancários de todas as suas contas, os bens que possuem sua titularidade. E, assim, sabemos também, excelências, que, de acordo com o artigo 1696 do Código Civil, é direito dos pais prestar assistência aos filhos, em razão do princípio da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade humana. Entretanto, quando esses não podem arcar, recai aos mais próximos em primeiro grau, né? Um na falta dos outros, que são também os avós, que se dão os alimentos avoengos. Na presente demanda, os avós maternos e a genitora vêm arcando com as despesas altíssimas em razão do menor, que também ressalta-se que é o único filho do agravante. Então, assim, nós viemos, através dessa, suplicar pelo não provimento desse agravo de instrumento, tendo em vista que as próprias despesas colacionadas pelo agravante no próprio agravo está em torno de R$ 1.200. E aqui houve uma decisão no agravo suspendendo, né, os alimentos arbitrados em primeira instância e reduzindo para R$ 600, que não chega nem perto das despesas do menor. Satisfeita, viu? Bom, só tem instrução para essa parte, né? Então, o voto da unanimidade, nos tempos do voto relator, superou o vício de representação processual, declarou a competência da jurisdição pátria e desta Justiça Estadual para o conhecer da demanda e, no mérito, deu provimento parcial ao agravante para reduzir a prestação alimentar ao importe de R$ 660, restando mantido os demais termos do inciso vergastado. A proclamação do resultado da Câmara. Chamo agora o de número 122, da relatoria do Barão do Cornélio. Agravante Antônio Lourival de Souza, Edith Figueiredo de Souza. Agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Alguém aguardando o julgamento? Sim, excelência. Bom dia. Tem advogado do agravante, consta aqui como Tássio Lívio, pai de Albuquerque. Está presente? Isso, perfeito. Estou aqui, excelência. Estão me ouvindo? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia à colega da Câmara Civil, né, ao eminente desembargador, presidente, ao relator, doutor Cornélio Alves, e a todos que assistem. Este processo é sobre uma execução fiscal, que houve um embargos à arrematação, né? Diante dos embargos à arrematação, e aí é onde sim, o ponto central, foi questionado matéria de ordem pública, né? Foi questionado matéria de ordem pública em série de embargos à arrematação. E a decisão vergastada, né, não apreciou as nulidades apresentadas, as matérias de ordem públicas apresentadas. E, de antemão, né, insistimos em série de agravo instrumento a possibilidade de enfrentamento dessas matérias de ordem pública, principalmente a questão pela falta de nulidade de citação, não de forma essencial, né, porque houve uma citação por edital, e a gente vai, né, remontar aqui
Isso é uma execução fiscal de uma CDA de 1999, o processo foi adentrado no ano 2000, né? E foi citado, né, a empresa e os corresponsáveis, certo? Através de carta em meados de 2001, né? E todos eles não foram citados, né? E todos os ARs foram devolvidos, né, por número inexistente. Então, de antemão, a gente já apresenta que a Fazenda Pública ela se equivocou na apresentação do endereço correto. Na rua Rui Barbosa, apresentada pela Fazenda Pública, não existe o número 150. O correto, né, do agravante, Antônio Norival, é o Solombe Sena 150. E a gente juntou nos autos cartas de outras citações que foram para o endereço correto, né? E aí, de antemão, esses outros processos, inclusive, foram quitados, foram parcelados, quitados, e agora, nesse momento, temos, né, essa situação em que questionamos essa citação por edital, certo? Por não ter esgotado os meios de localização dos devedores. Primeiro, porque o endereço informado no contrato social, o endereço informado também junto à Fazenda Pública, é o mesmo, não mudou, né? Então, a gente pede atenção a essa documentação juntada, essas cartas que foram juntadas, desse equívoco por parte da Fazenda Pública, que impediu, em tempo hábil, né, que a parte entrasse no processo e questionasse todo o débito em si, né, que inclusive é um débito injusto, né? Não foram apresentadas provas por ser, né, matéria fora dos embargos, né, a execução. Então, a gente vem enfrentando essa questão principal. Nulidade da citação, certo? Por não ter esgotado os meios de localização de devedor. Veja as folhas 41. Foi constatada as ausências de editais citatórios, certo? E foi exigida a citação da parte executada em 6 de julho de 2011. 6 de julho de 2011. Então, você tem um processo do ano 2000 em que o edital de citação ocorreu em 2011. Né? Então, vemos também, em segundo momento, falando que, em virtude desse erro, né, temos a prescrição, certo, reconhecida. A prescrição, por quê? Porque uma CDA, cujo processo foi dado entrada após a lei complementar 118/2005, não houve a suspensão da prescrição pelo despacho citatório, né? E mesmo que houvesse essa prescrição do despacho citatório, né, se não houvesse reconhecido essa suspensão, temos, né, o posicionamento majoritário hoje do Superior Tribunal de Justiça, né, no recurso especial 13.40.55.3 do Rio Grande do Sul, em que, em sede de recurso repetitivo, né, a Corte Superior, ela determina parâmetros de análise da prescrição. E ela coloca aí, eu vou pedir aqui, para abrir uma parte, bem breve, peço desculpa desde já, no prédio aqui do escritório estava correndo alguma obra, de repente, né, não tinha conhecimento, mas eu vou tentar ler bem breve aqui o acordo que se refere, né, a esse recurso repetitivo do STJ, que, abre aspas, nem o juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 ano de suspensão previsto. Somente a lei o é. Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor, com a ausência de bens pelo oficial de justiça, e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, até o artigo 40. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo ou não a suspensão, a fim de realizar diligências. Esse seria o encontro amparo, fora do artigo 40, que limita a suspensão de 1 ano. Também diferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tem expressamente feito menção à suspensão. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhorados no endereço fornecido e ou da não localização do devedor. Então, a Fazenda Pública ela ficou ciente da não localização desde junho de 2001.
Então, o bem penhorado é após 2011, né? Em que, pelo primeiro momento, em que a parte entra nos autos, ela vem alegar todos esses vícios, seja de nulidade, com relação à citação edilícia, que não obedeceu os parâmetros conforme a súmula do próprio STJ, certo? A súmula 414, que diz que tem que se esgotar os meios, inclusive, patente erro com relação ao endereço. A própria Fazenda Pública citou corretamente outros processos, que a gente tem os autos já juntados essa documentação, né? Em segundo momento, né, em virtude disso, constata-se a prescrição. E mesmo que, né, a gente discuta isso, temos o quê? A tese do STJ atual, que considera 6 anos o período da informação por parte, né, da ausência de bens ou de localização, conta-se 6 anos e teríamos aí a prescrição intercorrente, a prescrição do crédito exequente. E nesse caso aí, de 2001, né, para a penhora já se passou mais de 12 anos. Então temos aqui, nesse momento, essa discussão desta prescrição, né? Superado isso, né, se é ou não cabível alegar matéria de ordem pública em embargos de arrematação, né, com base nisso, a gente sustenta que sim, é possível, porque o próprio STJ diz em qualquer fase do processo podemos questionar a matéria de ordem pública, né? Então, sim, é possível. Em segundo momento, sendo possível, reconhecimento da nulidade de citação edilícia e prescrição. Adentramos também, né, numa sede de agravo, né, em virtude da eventualidade, e também o bem penhorado está penhorado em processo, inclusive, que foi feito parcelamento judicial. O processo, na própria certidão juntada, a própria certidão juntada, né, você tem aí que ele já está penhorado anteriormente de ter ido à leilão. Então, temos impedimento, inclusive, para esse imóvel de prática pública, em virtude de ele já estar penhorado em outro processo. Então, também insistimos que o valor, né, da avaliação é um valor muito abaixo do valor do mercado, né? E trouxemos uma análise com base na própria análise imobiliária no setor de Natal, Rio Grande do Norte, que o valor atribuído ao bem é bem inferior ao valor de mercado, né? Quase, né, 30% equivalente. Então, assim, trazemos essas impugnações, óbvio que isso é eventualidade, e a prescrição por nós é notória, né, no sentido de que não houve citação e está prescrito. Também, mesmo que tenha discussão sobre a citação, há prescrição intercorrente constatada com base no entendimento recente do STJ, né, porque você tem a suspensão nesse sentido, e a gente pede a atenção, né, dessa corrida Câmara Civil para atentar sobre isso, nesse bem imóvel, né, desse senhor, seu Antônio, né, um idoso, uma idosa, que está questionando esse por direito, né, tais nulidades nesse momento. Por isso, queremos o reconhecimento, né, do agravo do instrumento, o reconhecimento da prescrição, o reconhecimento, né, da citação edilícia. E agradeço de antemão a palavra, senhores desembargadores. Doutor Lermano. Bom dia, doutora Lara Figueiredo, representando a Arrematante. Tem 2 citações. 122, não é isso, Edvaldo? Isso, Excelência. 122. Quem falou foi o advogado. Mas bem, agravante Antônio Lourival de Souza. É isso? Agravante Antônio Lourival de Souza e Edith Figueiredo de Souza. Isso, Excelência. O agravado é o Estado do Rio Grande do Norte, não é isso? Perfeito. E tem o terceiro interessado, Pedro Arthur, arrematante. Um momentinho só, viu, para conferir aqui. Um momentinho só para conferir. Certo, eu adianto que eu já verifiquei aqui, Vossa Excelência vai ter a palavra agora. Eu vou pedir vídeo, ela lancei o pedido de vídeo desse áudio. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos nessa colenda. Sou a doutora Lara, represento a Arrematante.
Uma daquelas duas partes, para anotar. Primeiramente, com relação a essa questão de ordem pública, com relação ao erro, o endereço que o doutor advogado falou aqui, na verdade, é dos co-devedores. Essa celeuma do erro é em questão aos co-devedores. O endereço da pessoa jurídica sempre esteve correto. É o endereço que foi informado ao fisco. E existe, inclusive, a obrigação acessória de que, se a pessoa jurídica muda o endereço, ela tem que informar. Se ela não informa, o endereço que consta no fisco é o endereço que serve para todas as execuções fiscais. Então, o endereço Presidente Bandeira, loja 5, ele permanece até hoje como sendo o endereço da pessoa jurídica. Então, esse é o endereço que importa. E com relação ao erro de que houve uma preterição da citação por oficial de justiça, a Fazenda Pública ela não tem a obrigatoriedade de respeitar uma ordem. Se é infrutífera a citação por AR, Correios, ela tem a opção dada pelo artigo 127 do CTN e o artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais de escolher, é uma discricionariedade, de escolher se ela vai ordenar a citação por oficial ou por edital. Então, a Fazenda Pública ela não tem a obrigação nenhuma de seguir ordem. Ela opta se ela quer por oficial ou por edital. E ela optou por edital. Inclusive, causa estranheza o que o doutor alegou de que a citação por edital ocorreu em 2011, porque encontra-se claramente demonstrado nos autos, através da certidão da vara, inclusive as folhas do Diário Oficial estão constantes nessa certidão. Em 25 de abril de 2002, ocorreu a publicação do edital. Então, essa é a data que nós temos para interrupção da prescrição. É tanto que eu procurei muito nos autos, porque realmente existe essa certidão, e eu não entendo essa alegação de que o edital ocorreu apenas em 2011, ocorreu em 2002, 25 de abril de 2002. Eu tenho até o ID, caso queira ser conferido, 5318-320. O ID dessa certidão de publicação do edital. Então, nós temos aí todo esse debate com relação à prescrição, ele cai por água abaixo, porque nós temos a publicação do edital em 25 de abril de 2002. Então, não há que se falar em prescrição, isso aí é assunto que passou para trás. Adiante, nós temos também que não podemos olvidar que o oficial de justiça ele conseguiu encontrar o codevedor Adjair Figueiredo, que é filho do proprietário do imóvel, também codevedor, e é procurador do proprietário do imóvel. Então, nós temos aí certidão do oficial de justiça, em 18 de janeiro de 2010, ele conseguiu falar com o senhor Adjair, e informou sobre todo o teor. Olha, nós temos aqui um auto de penhora, arrematação, avaliação. Então, ele foi citado e subtende-se que, como ele, filho, devedor e procurador do proprietário do imóvel, ele tinha plenas condições de responder, se defender e, inclusive, contestar a avaliação. Porque ele foi citado em 18 de janeiro de 2010 e a avaliação ocorreu em 8 de fevereiro de 2010, ou seja, um mês após ele tomar todo o conhecimento do processo. Então, nós temos aí uma discussão de preço vil que não merece prosperar, porque os devedores tinham plena consciência do processo desde a citação de 2002, porém, se porventura eles queiram alegar que não tinham, ele realmente falou com o oficial de justiça em 18 de janeiro de 2010. Então, a partir daí, desde a avaliação, teria meios de contestar o preço, teria meios de se defender e nada foi feito. Então, esse segundo edital que o doutor mencionou em 2011, ele foi já sobre o leilão. Foi uma citação por edital relativa à arrematação. Ela realmente foi feita em 2011, mas aí já é o segundo edital de citação. E com relação ao preço vil, como já disse anteriormente, tinha meios de contestar,
porém nada foi feito. Então, o preço da avaliação é o que consta e a atualização que teve antes do leilão está totalmente correta com base no preço inicial de avaliação. E não existe a questão do preço vil justamente porque o bem foi arrematado pelo valor da avaliação. Então, nada menos, nada mais. O preço da avaliação, que está correto, foi o valor que foi arrematado. Então, essas são as considerações diante de toda essa argumentação. Eu peço que o agravo seja improvido, porque o agravante está realmente prejudicado com essa arrematação suspensa. Tenham todos um bom dia. Okay, esse processo aí eu estou realizando pedido de vista, viu? O pedido de vista estarei na próxima sessão por teleconferência, certo? Registrado, senhor. Registrado pedido de vista. Chamo agora o último com sustentação oral, né? Que é da relatoria do desembargador Cornélio também, Araceli Sueda de Araújo Gugel e Emanuel Gugel de Carvalho. Alguém aguardando? Se não tem ninguém aguardando, pelo conhecimento e desprovimento ao apelo, mantendo o julgado recorrido por seu fundamento, anonimidade, majorando os honorários, uma vez que foram fixados no valor máximo. Sem majoração, aliás. Já foi fixado no valor máximo. Então, esse foi o último com sustentação oral. Os demais serão julgados por um minutinho só, um momento só. Esse já está proclamado o resultado. Só um minuto. Edivaldo? Pois não, excelência. O processo do SAGE... Eu vou colocar na tela agora, excelência. Não, o processo do SAGE que não vai poder ser julgado hoje, você está sabendo, né? Vou colocar na tela aqui, o senhor anuncia aqui as suspensões e os impedimentos que estão registrados. Você avisa aí, não é? Ok, excelência. Eu tô na sessão, você avisa aí. É isso? Pronto. Apelação civil, 2017-9059, dígito 9. Apelante Eliane Carreira Saraiva Ferreira de Souza, advogado Nicásio Lóia de Melo Neto, apelante Felipe Ferreira de Souza, advogados Karina Marta Ferreira de Souza Vasconcelos, apelada Diogo Maia Cantilho, advogados Olavo Fernandes Maia Neto e outros. Apelada Nayara Toscana Brandão, relatora do doutor Berenice Capuchô. No momento tem registrados os impedimentos do desembargador Expedito Ferreira nos autos, as suspensões do desembargador de Levando Mota e do desembargador Cornélio Alves, também nos autos, e foram convocados e foram já firmaram a suspensão dos autos. O desembargador Virgílio Macedo Júnior, o desembargador Amilcar Maia, então, em substituição ao desembargador Judite, que está em férias, afirmou suspensão. A desembargadora Judite, posteriormente, foi convocada e firmou suspensão também dos autos. A desembargadora Zeneide, da mesma forma, também registrou sua suspensão. Doutor João Por Deus, em substituição legal do desembargador Maurício Moura Sobrinho, foi convocado e firmou suspensão dos autos. Doutor Eduardo Pinheiro, em substituição ao desembargador João Rebouças, também foi convocado e firmou suspensão. Doutor Roberto Guedes, ora, em substituto ao desembargador Saraiva Sobrinho, em que estava em substituição ao desembargador Vivaldo Pinheiro, foi convocado e firmou suspensão dos autos. E, por fim, o desembargador Vivaldo Pinheiro foi convocado e registrou também sua suspensão. Por fim, a turma foi composta para o julgamento desse processo, ficou firmada com a doutora Berenice Capuchô como relatora, o desembargador Ibanez Monteiro convocado, o desembargador Glauber Rego também convocado, e deverá ser realizado no dia 17 de novembro, a próxima sessão por videoconferência. Esse processo deverá estar em julgamento nesta sessão. É só, excelência. Uma ordem. Senhor advogado, os processos que estavam em julgamento na sessão de hoje são os processos listados no aviso de julgamento e já foram todos julgados. Os demais processos, com pedido de sustentação oral, eles são adiados para uma sessão com sustentação oral. As informações dos processos estão no plenário virtual. Toda sessão é feito esclarecimento, toda sessão, e os processos que estão julgados de sustentação oral, eles são publicados uma pauta à parte, né? Claro, às vezes pode ser 50 processos, 60 pedidos, mas são 20 por processo, são 20 por sessão, sustentação oral. Os de hoje, sustentação oral, já foram feitos. Então, nós passamos agora para a parte administrativa e eu estou propondo moção de boa-vinda ao juiz convocado Alberto Guedes e substituirá o desembargador Expedito durante o período de férias. E
Também a doutora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, da 15ª Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público. Moção de congratulação aos novos dirigentes para o biênio 2021-2023, presidente desembargador Vivaldo Pinheiro, vice-presidente, desembargadora Maria Zeneide Bezerra, desembargador Virgílio Macedo, para a Escola da Magistratura, desembargador Amilcar Maia, promovedor-geral de Justiça, desembargador Saraiva Sobrinho, diretor da revista, doutora Judite Nunes e Rebouças para o Conselho da Magistratura, como suplente Cláudio Santos Felipe Ferreira e o desembargador Lermando Mota para a Corregedoria Geral da Justiça. Agora, alguém tem alguma palavra? O desembargador Expedito está presente? Não, Excelência. Alberto Guedes. Adilson Guedes, né? Desembargador Expedito, aliás, desembargador Cornélio, alguma proposição? Não, Osvaldo, eu ia fazer a proposição justamente essa moção para a presidência, né? Vossa Excelência foi eleito corregedor, ia fazer essa moção, mas Vossa Excelência já apresentou, então tem a minha aprovação. Obrigado. Meus parabéns à Profícua gestão. Muito obrigado. Doutor Guedes, doutora Berenice, alguma proposição? Agradecer o voto de boa-vinda, Excelência. E, ao mesmo tempo, parabenizar a Excelência pela nomeação como corregedor, claro, e todos os novos dirigentes do Tribunal de Justiça. Obrigado. Doutora Berenice. Também, Excelência, só para me parabenizar e acostar os votos para os novos dirigentes. Veja. Bom, então... Excelência, pela ordem. Todo o processo... Quem é? Doutora Maria de Lourdes, Excelência. Ministério Público. Também Doutora Maria de Lourdes, tem a palavra. De agradecer pela acolhida, Excelência, e parabenizar toda a nova composição da presidência e demais cargos dessa Igreja Pública de Justiça e a Vossa Excelência no cargo honrado de corregedor. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, porque as funções são desafiantes. E, como não há pedido, como não há mais processo para a tentação oral, a sessão continua, mas de forma apenas virtual, e declaro encerrada a sessão.